Para dar início à nossa escola bíblica, vamos orar então para dar início à nossa aula. Deus bendito, obrigado, Pai, pela sua bondade, pela sua santidade, justiça. Ó Deus, nós agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, irmãos, ó Pai, para aprender da sua palavra. Obrigado pela semana, obrigado pelas nossas atividades, tudo que fizemos, ó Deus. O Senhor nos guardou e hoje nos conduziu aqui para louvarmos, para adorarmos ao Senhor. Agora pedimos que nesse momento de aula nós possamos, com a Tua ajuda, Pai, compreender a mensagem, aquilo que nós devemos extrair da Tua palavra, que isso nos ajude também a obedecermos a Ti e a vivermos em santidade diante do Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bem, irmãos, antes de iniciar a aula, nós lêssemos o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, os versos de 1 a 3. Então, nos últimos domingos, nós temos estudado sobre o advento, que é a preparação, os dias que antecedem a nossa lembrança a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E na escola bíblica, a nossa ideia é permear a necessidade de um Salvador. Porque esse momento é tão importante, tão relevante, tão significante para nós como cristãos. Qual era a nossa real necessidade de um Salvador? Então, como o nascimento de Jesus é relevante para nós hoje, uma cultura moderna, uma cultura que tem uma visão um pouco diferente do advento, se comparada com a palavra de Deus. Vamos ver que a partir desses versos nós também vamos estar comentando à frente sobre eles ao decorrer da aula. Na aula passada nós falamos sobre o nosso estado espiritual, nossa condição espiritual, que é a condição de mortos. Essa é a nossa condição, um dos primeiros aspectos. Hoje a ideia é nós passarmos pelos outros aspectos que envolvem também a nossa condição ali em Efésios, que diz respeito à nossa escravidão, ao pecado e também à nossa sujeição à ira santa e justa de Deus, estando nós mortos e escravos ao pecado. Vamos lá então, vamos juntos. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Muito bem, Efésios 2, de 1 a 3. Muito bom. Como nós vemos recentemente, o advento do Natal é uma talvez das épocas mais aguardadas do ano, certo? É um período que o coração das pessoas fica diferente, há um ambiente distinto dos outros períodos que nós temos. Talvez por conta das férias, muitos pegam férias escolares, férias do trabalho. Talvez também porque essa é uma data em que as famílias, os amigos se reúnem e têm um tempo de comunhão, muitas vezes ceiam juntos. Talvez porque, de algum modo, as pessoas acreditam que esse período traga uma atmosfera aconchegante, por essas questões que eu acabei de comentar, um período de descanso, um período de férias, de estar junto com aqueles que nós amamos. Talvez as pessoas valorizem muito esse período do ano, o período que se aproxima agora do Natal, porque ele se emenda quase como um ano novo, então é geralmente um período em que as pessoas renovam as suas esperanças, fazem novos votos, ou propósitos para o ano seguinte. Eu não sei, mas o que todo mundo sabe é que para a maioria das pessoas esse período do Natal é um período muito feliz, é um momento de gratidão, um momento de alegria. Mas será que as pessoas sabem mesmo por que se celebra o Natal? Você sabe por que nós celebramos o Natal? Eu acredito que sim. Nós celebramos o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas agora a próxima pergunta é vital. Você sabe por que Jesus nasceu? Lá o anjo do Senhor apareceu a José e falou o seguinte a José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa,
pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. É por isso que Jesus nasceu, para salvar o seu povo dos seus pecados. O Natal só existe, irmãos, porque nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que nos salve de nossos pecados. E há em Efésios, nesse texto que nós acabamos de ler, 3 razões muito claras do porquê nós precisamos de um Salvador. A primeira, que nós vimos na semana passada, é porque nós estamos mortos numa inclinação natural para a desobediência a Deus. Nós estamos mortos para agradar a Deus, nós estamos mortos para crer em Deus. Nós estamos mortos pela nossa natureza pecaminosa, nosso pecado original e também o pecado que cometemos em virtude dessa natureza pecaminosa. Mas Efésios também fala, Paulo cita aqui, que nós precisamos de um Salvador, porque sem um Salvador nós somos feitos escravos do pecado, reféns de Satanás, e nós também precisamos de um Salvador, porque nós estamos, sem Ele, condenados ao inferno, a ira santa e justa de Deus. Mas a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar nessa aula de hoje é que essas verdades não são de maneira alguma politicamente corretas. Eu tenho certeza que esse não seria o assunto que nós veríamos no Jornal Nacional, na Band News, no Jornal da Record. Com convicção, isso não estaria nas manchetes da Veja, da Folha de São Paulo, do Estadão e do Globo. A razão é simples. Estas coisas que nós acabamos de falar, que nós vemos na Palavra de Deus, elas não são as suposições culturais que se sustentam a respeito do ser humano. Praticamente ninguém, com exceção a um grupo relativamente bem pequeno de evangélicos, realmente acredita nessas coisas. Ora, quem acredita que sem um Salvador, todas as pessoas estão mortas no pecado e são incapazes de qualquer bem espiritual que glorifique a Deus? Quem acredita nisso? Quem acredita, pense no seu cotidiano, nas pessoas que estão ao seu redor, nas manchetes que você vê nos jornais, quem acredita que sem um Salvador todas as pessoas foram capturadas e estão escravizadas a um poder sobrenatural, maligno, a um ser, a um príncipe que a Bíblia chama de Satanás? Quem acredita em nossos dias que sem um Salvador todas as pessoas estão sob a ira de Deus e estarão sem um Salvador condenadas com justiça ao tormento eterno no inferno? Quem acredita nessas coisas? Tem até gente que se chama cristã, evangélica, que se chama de crente ou algo parecido, mas que nega abertamente a crença nessas verdades centrais do Evangelho. Muitas vezes tem até pastores negando essas verdades. E o que entra no lugar disso? O que nós podemos chamar de a religião do Papai Noel. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Mas o materialismo ocidental, ele não pensa da mesma forma. Ele entende que a religião é necessária. O materialismo ocidental diz o seguinte, parafraseando Marx: a doutrina é o ópio do povo. Ou seja, ser religioso não é um problema. A doutrina sim é um problema. Ou seja, nessa teoria ou nessa religião do Papai Noel que é pregada, principalmente nesse período que nós estamos, o significado do Natal passa a ser o seguinte: não emburre, seja bonzinho, obedeça e faça por merecer o seu presente. Essa é a mensagem da religião do Papai Noel. E sendo sincero, irmãos, no que essa teoria, no que essa religião difere da teologia de inúmeras igrejas evangélicas contemporâneas? Quase nada. Para você ter uma ideia, uma das músicas mais populares nos Estados Unidos nesta época chama Santa Claus is Coming to the Town.
Eu queria ver se eu consigo tocar ela aqui rapidinho, talvez alguns irmãos já tenham escutado. Essa é uma das músicas mais famosas dos Estados Unidos sobre Natal. Sabe o que diz a letra dela? Diz o seguinte: é melhor você não fazer biquinho, é melhor você não chorar, é melhor você ser bonzinho. E eu lhe digo por quê. Papai Noel está vindo para a cidade e ele está fazendo uma lista. Ele vai verificar 2 vezes e vai descobrir quem é travesso ou legal. Papai Noel está vindo para a cidade. Ele sabe se você está dormindo. Ele sabe se você está acordado. Ele sabe quando você foi ruim ou bonzinho. Então, seja bonzinho, por amor à bondade. Essa é a letra. Uma das músicas mais conhecidas sobre o Natal dos Estados Unidos. Percebeu? No que essa teologia do Papai Noel se difere da teologia das igrejas contemporâneas? Quase nada. Muitas igrejas têm ensinado hoje em seus púlpitos o seguinte: não emburre, não faça caras e bocas, seja bonzinho, faça tudo direitinho que Deus vai abençoar você. Agora cuidado, Deus sabe de todas as coisas e checa tudo direitinho. Se você não for bonzinho e não fizer tudo direitinho, você não será abençoado. Essa é a teologia de muitas igrejas atualmente. Irmãos, o que o diabo faz em nossos dias? Satanás imita o Natal verdadeiro com o Papai Noel e uma centena de outras armadilhas, a fim de dirigir os impulsos do movimento religioso para os canais economicamente lucrativos, mas que são espiritualmente destrutivos. Essas são as artimanhas de Satanás. Irmãos, isso não é cristianismo. Isso é Papai Noel. É a religião do Papai Noel. Mas então, como nos libertarmos dessa escravidão cultural que vivemos atualmente? A única saída dessa escravidão cultural que nos rodeia é ouvir o testemunho que o próprio Deus dá ao nosso respeito. Irmãos, Deus falou a nós. Deus falou sobre nós. A sua palavra está preservada para nós na revelação bíblica. Eu tenho certeza, eu lhes afirmo, nós não conseguiríamos descobrir sobre a nossa condição e sobre a nossa real necessidade de um Salvador pura e simplesmente na televisão, pura e simplesmente no rádio, na internet, estudando a medicina, estudando a psicologia, estudando as artes. É impossível reconhecer a necessidade de um Salvador nessas coisas. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós aprenderemos a verdade a respeito de nós mesmos somente através da palavra de Deus. O verdadeiro sentido do Natal, ele pode ser achado somente nas Escrituras. Alguns exemplos, lá em Mateus 1:21 diz o seguinte: ela, Maria, terá um filho, e você, José, lhe dará o nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o sentido do Natal. 1 João 3,8 diz o seguinte: mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Esse é o sentido do Natal. Em Tessalonicenses, Paulo diz: também comentam como vocês esperam no céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos, que nos livrará da ira que está por vir. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E ele é encontrado exclusivamente na Bíblia, na Palavra de Deus. Mas
Esse verdadeiro sentido do Natal é totalmente inaceitável para o espírito desse mundo. Portanto, se você permitir que a Bíblia Sagrada seja a sua interpretação do mundo, a respeito desse momento que nós estamos nos aproximando do Natal, com certeza você se sentirá um exilado e um peregrino neste mundo caído no pecado. Com certeza. Mas, irmãos, esse é um pequeno preço a ser pago para se estar em sintonia com Deus. Desse modo, o meu apelo é que nessa aula de hoje, nós consideremos duas verdades crucialmente importantes a respeito da nossa necessidade de um Salvador, como nós falamos. A primeira, que sem um Salvador nós somos cativos, nós somos escravos a um príncipe maligno sobrenatural que nos cegou. E de que também, sem um Salvador, nós somos, por natureza, filhos da ira de Deus. Vejamos então esse primeiro ponto sobre estarmos cativos e escravizados a um príncipe maligno. Efésios 1 e 2, como nós já lemos, diz o seguinte: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nas quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Então, o que significa dizer que existe um príncipe da potestade ou um poder do ar? Interessante, Paulo usa essa figura aqui. Quando Paulo usa essa figura, significa dizer que existe um comandante deste mundo em que nós habitamos, maligno. O ar são todos os lugares que nós habitamos. O ar é onde nós vivemos, são todos os lugares. Vocês já ouviram uma expressão? Há um clima no ar? O que isso significa? Quando nós falamos isso? Que há um sentimento que parece que tomou conta de todos os lugares naquele lugar. É um sentimento que exala de todos. E a influência desse sentimento está tão difundida que parece ter tomado conta do ar, está controlando a todos. É isso que nós queremos dizer quando nós falamos há um clima no ar. E esse aqui é o ponto de Paulo também. A influência do poder maligno mencionado no versículo 2, que nós acabamos de ler, está tão difundida que pode ser chamada de poder do ar, potestade do ar, príncipe do ar. Ou seja, o mal está presente neste mundo, em todos os lugares. Ora, o homem não vive sem ar, logo em todos os lugares há maldade. De fato, essas forças demoníacas estão tão próximas de nós quanto o ar que respiramos. Nós nos movemos entre elas e elas penetram todos os lugares em que habitamos ou estamos. Essas forças demoníacas que Paulo fala aqui no verso 2, ele diz numa outra versão da Bíblia, uma tradução, é o seguinte, que são grandes poderes neste mundo de trevas, ou na NAA, os dominadores deste mundo tenebroso. Isso significa que a esfera de atuação dessas forças malignas estão nesse mundo. E não se resumem apenas ao inferno ou a algum lugar de acesso permitido no céu. Não. As forças malignas estão neste mundo e agem aqui, no lugar onde as pessoas vivem. E Paulo nos diz que há um príncipe ou um comandante sobre todos os poderes demoníacos do mundo invisível ou do ar. E olha, ele está se referindo a Satanás. Satanás é chamado pelos fariseus de o príncipe dos demônios. Em 2 Coríntios, Paulo chamou de o Deus deste mundo. Jesus chamou Satanás de o governante deste mundo. O próprio Satanás, quando tentou Jesus, o que ele ofereceu a Jesus? Poder sobre o quê? Sobre todos os reinos. E ele disse o quê? Pois eles são meus, e eu posso dá-los a quem eu quiser. O que tudo isso significa? Significa que a norma, o padrão deste mundo em que nós vivemos é totalmente mau. E é por isso que nós lemos textos como o que eu vou ler agora no Novo Testamento. Lá em Gálatas, Paulo fala o seguinte: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Em Colossenses, Paulo diz também o seguinte: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e
perdoou os nossos pecados. João também fala: sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não nos toca. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Ou seja, sem um Salvador, irmãos, o príncipe dos poderes do ar reina sobre os filhos da desobediência. E essas pessoas que foram feitas para Deus, elas estão vivendo sem um Salvador, cativas, escravas de um poder espiritual maligno, que é o poder de Satanás. Sem um Salvador, somos escravizados ao pecado. Mas como Satanás exerce o domínio sobre o mundo? Antes de nós termos um Salvador, nós recusávamos a obedecer a Deus. Portanto, a resposta é que Satanás exerce o seu domínio trabalhando nos corações e nas vidas das pessoas sem o Salvador. Ele tem fácil acesso à vontade delas, porque toda a capacidade de resistir a Ele pela fé está morta no pecado. Lembrem, nós éramos espiritualmente mortos, fracos, sem qualquer condição de fazer algo para a nossa salvação. Vocês conseguem ver essa realidade? De que o diabo mantém patrulha para nos impedir de reviver da morte no pecado em toda a nossa cultura? Ele trabalha arduamente para isso. Em toda parte se enxerga a união da corrupção moral com os promotores e os apoiadores dessa corrupção, tornando-se cada vez mais difícil escapar disso. Por exemplo, a corrupção moral da dependência de drogas. Ela é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora, não só pelos traficantes, mas também pelos usuários. Não sei se vocês já ouviram a marcha pela maconha, por exemplo. A corrupção moral dos jogos de azar é apoiada, encorajada e tornada ainda mais desesperadora pelos legisladores, que legalizam e institucionalizam loterias e apostas de todo tipo, inclusive online. Não sei se vocês já viram sobre as bets do futebol. Pessoas entrando em crises financeiras profundas por isso. A corrupção moral da prostituição é apoiada e encorajada pelos sites pornográficos, facilmente acessados de qualquer smartphone com conexão online. A corrupção moral das fantasias sexuais habituais é apoiada e encorajada pela exploração de corpos em publicidades, em propagandas, em vídeos, em filmes, em revistas e em postagens nas redes sociais. Irmãos, como Satanás consegue isso? E muito mais nisso do que nós falamos. Paulo fala o seguinte: se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo, Satanás, cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em outras palavras, a forma como Satanás agrava a desesperança das pessoas que estão mortas no pecado é impedindo-as de ver qualquer coisa gloriosa no Evangelho de Cristo. Satanás cega os filhos da desobediência. A palavra da cruz para aqueles que não possuem um Salvador é loucura. É loucura para aqueles que estão perecendo a mensagem do Evangelho. Sem um Salvador, nós estávamos cegos. Nós estávamos cegos pela nossa morte no pecado e pela obra de Satanás. Nós éramos duplamente cegos. Nós éramos cegos pela nossa própria natureza, porque um morto não vê nada, mas também cegos pela obra terrível de Satanás no mundo. E por isso nós necessitávamos de um Salvador, para nascermos de novo, para termos vida e para termos a nossa visão restaurada, para contemplarmos a gloriosa graça de Deus. Nós não estávamos apenas mortos nos nossos pecados, como disse, estávamos também cativos de um poder maligno.
do príncipe da potestade do ar, de Satanás. Jesus disse o seguinte: porque vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Essa é a nossa condição sem um Salvador: escravos ao pecado, cegos, surdos. Não conseguimos ouvir a palavra de Deus, a graciosa salvação que há em Cristo Jesus. Nós estávamos cativos de um poder maligno, estávamos mortos para Deus e totalmente obedientes aos desejos de Satanás. Essa era a condição de cada um de nós sem um Salvador. Mas Paulo continua e nos diz que por natureza nós também éramos merecedores da ira. No final do versículo 3, Paulo diz o seguinte: éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Ira de quem? Ira de Deus. Não era ira dos homens, ira de Deus. Nós, sem um Salvador, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. A ira de Deus que está chegando. O próprio apóstolo Paulo, ele diz em Efésios o seguinte: porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, porque é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Irmãos, por natureza, pela morte espiritual, pela nossa escravidão ao pecado, todos nós éramos merecedores da ira santa e justa de Deus. O que significa que por natureza nós praticávamos coisas que Deus odeia, que por natureza nós rejeitávamos o conhecimento de Deus. Nós éramos alvos dessa ira de Deus porque por natureza nós recusávamos o Evangelho. Nós éramos o objeto dessa destruição eterna de Deus, porque por natureza nós estávamos cheios de desejos que equivaliam à idolatria. E nós vemos na palavra de Deus que essa ira é justa. A ira de Deus sobre nós, sobre os pecadores, sobre aqueles que não possuem um Salvador, é justa. Prestem atenção o que Paulo fala em Tessalonicenses: e para vós que sois atribulados vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão como castigo a perdição eterna, longe da esperança do Senhor e da glória do seu poder. No final desta era, irmãos, haverá uma divisão entre ovelhas e bodes. Será um dia terrível para os que serão condenados com a ira santa, justa de Deus. O Senhor Jesus dirá: fora daqui, malditos, fora para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Castigo eterno. Mas os justos irão para a vida eterna, junto do seu Salvador. Assim como aqueles que seguiram o príncipe do poderio do ar nesta vida, se nós não tivéssemos um Salvador, todos nós seguiríamos com esse príncipe do mundo, com Satanás, para o castigo eterno. João também ele usa uma figura para falar sobre a ira santa e justa de Deus como a ira do Cordeiro, para demonstrar a indignação do próprio Filho de Deus contra aqueles que desprezaram a sua mansidão, semelhante à do Cordeiro, e suas ofertas de perdão. Em breve, a época da mansidão, ela terminará. Jesus diz o seguinte em Mateus: ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
trecho de Mateus: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 20 diz o seguinte: e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ainda em Apocalipse: beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus, e serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio de dia nem de noite, pois adorarão a besta e sua estátua, e aceitarão a marca de seu nome. Nós, sem um Salvador, estaremos destinados a isso. Concluindo, irmãos, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele morreu em 1981, famoso teólogo inglês. Ele foi um pregador na capela de Westminster por 40 anos, em Londres. Um ano antes da sua morte, quando ele tinha 81 anos de vida, um jornal perguntou para ele: você tem alguma palavra final para a nossa geração? O que você diria, né? Visto que o senhor já está próximo do seu leito de morte. Ele respondeu o seguinte, citando um texto de Tessalonicenses: esperem no céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Esse foi um conselho desse sábio pastor. Esperem, tenham esperança na vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e nos livrará da ira que está por vir. Sim, irmãos, a ira de Deus está por vir. Isaías diz o seguinte: vejam, o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com fúria de sua ira e com fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Mas ainda há tempo. Por enquanto, ele ainda nos dá acesso ao Salvador. Portanto, se você ainda não fez, volte-se para Cristo e seja salvo. Esse é o motivo do Natal, nós compreendermos a necessidade de um Salvador para nos dar nova vida, visto que estávamos mortos espiritualmente, para quebrar as nossas algemas e nos libertar do poderio de Satanás, e para nos livrar da ira santa e justa de Deus. Irmãos, só Cristo é o caminho, só Cristo é a verdade e só Cristo é a vida. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual você e eu possamos ser salvos. Só há um nome: Jesus. Como nós vimos lá o anjo falando a José em Mateus: pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o sentido verdadeiro do Natal. Amém? Muito bom. Eu abro agora para comentários, perguntas. Opa. Nós não vamos passar por isso, né? Eu fico em dúvida sobre isso. Essa é uma questão escatológica, né? Eu vou responder uma parte, mas o pastor Fábio, eu preciso estudar mais para poder complementar, mas eu digo assim: o não passar por isso está na esperança de que Cristo nos salvou dessas questões. Ele nos deu vida novamente, Ele nos libertou da escravidão do pecado, e Ele levou sobre Ele a ira santa e justa que era para ser aplicada em nós. Então, nisso nós temos esperança, né, da salvação nele. Mas quanto à marca da besta, esses outros aspectos, de fato eu preciso
pesquisar mais para poder dar uma resposta certinha. Mas o pastor Fábio creio que pode me ajudar. Bom dia, igreja. Eu quero ler um versículo. Nós não vamos entrar em escatologia profunda hoje não, mas só para te confortar um pouco o coração. Lá em Apocalipse capítulo 13 está falando da besta, né? Da blasfêmia da besta, da atuação da besta, da destruição que ela vai provocar. Não vamos entrar no mérito se ela é real, se ela é figurada, simbólica, né? Mas eu quero ler um versículo, capítulo 13, versículo 8, o 7 e o 8, tá? E diz assim: foi-lhe dado para a besta também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aí vem um versículo interessante. E adorá-lo-ão, presta atenção nisso, porque assim por isso que é bom entender um pouquinho da construção das frases. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, vírgula, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vocês conseguem entender o que está aqui? Adorá-lo-ão todos os habitantes da terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Existe um livro da vida, todos os nomes dos eleitos, dos salvos estão neste livro. Ele pertence ao Cordeiro, só que o Cordeiro ele já foi morto antes da fundação do mundo. Este livro é precedente à fundação do mundo, inclusive. Só vai adorar o nome da besta os que não estão escritos lá. Então, meu irmão, se a preocupação é sua, você não vai adorar o nome da besta. Agora, se a sua preocupação é não passar por sofrimento, isso aí Jesus não promete para ninguém. Tanto que ele fala lá que, ele fala assim, nos livros do mundo, né? Lá na oração sacerdotal dele em João. Então, não é essa que deve ser a sua preocupação. A sua preocupação deve ser a expectativa da vinda do Cordeiro, né? E há esperança nisso aqui, que nós não adoraremos o nome da besta. Nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? Amém. Então, amém. Obrigado, pastor. Obrigado, irmão. Pergunta? Mais algum irmão? Lucas, eu achei muito interessante a sua ênfase no início, mostrando a música que é mais cantada nos Estados Unidos. Aí eu já comecei a pensar, isso reflete a crença das pessoas que nós somos intrinsecamente bons. Por isso depois eu entendi o texto que você leu lá no início, estávamos mortos. Então, é importante essa ênfase para nós não acreditarmos que nem nós, nem nossos filhos, nem a quem aparenta uma piedade, né, não somos intrinsecamente bons. Por isso que precisamos de um Salvador. Somos maus e devemos ser condenados. Então talvez eu faria o meu resumo da aula de hoje, do que eu aprendi, é isso daí. Muito bom, excelente, Jorge, perfeito. Mas é isso mesmo, esse resumo que o Jorge falou é perfeito. É o intuito mesmo da nossa aula de hoje, entendermos essa necessidade de um Salvador. Não há bem em nós. Nós, por nós mesmos, estávamos mortos, né? Escravos do pecado, objetos da ira de Deus. Pastor? Até mesmo quando tu usaste a expressão, a questão do espírito do ar, há também esta expressão metafórica do espírito do Natal, trazendo também essas consequências que às vezes parece que tem um traço animador, mas por detrás dessa questão cativa de levar até mesmo aqueles que se declaram cristãos dentro dessa ação ingênua, né? E muitas vezes sendo levado, e é importante que, como a própria palavra de Deus diz, nós que já fomos iluminados pelo Espírito Santo, tenhamos esta cautela, né, para não sermos enganados como os demais. Amém, excelente. Bem lembrado, essa expressão é muito comum mesmo, o espírito do Natal, olhando para esses aspectos do secularismo, né? De ser bonzinho, de fazer o bem, de obedecer para ganhar presentes, para que tudo corra. Papai Noel te deu, deixa o seu presentinho ali. Não é essa
a verdade bíblica. Muito bom. Obrigado, pastor, pelo comentário. Mais algum irmão? Muito bem. Então vamos orar, encerrando aí essa segunda aula sobre a necessidade de um Salvador. Pastor Fábio, o senhor? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e Te louvamos, Senhor. A única coisa que podemos fazer é Te adorar e Te render louvor e Te render graças, ó Deus, ó Pai, por tão grande salvação que há em Cristo Jesus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor e estamos miseráveis, porque nós estamos sem acesso ao Senhor, que é o nosso Criador. Ó Deus, mas o Senhor proveu grande salvação em Cristo. Ó Pai, louvado seja o Teu santo nome. Deus, conduz nossos corações, ó Deus, ó Pai, a refletir sobre isso de maneira profunda e ver o quanto isso abrange nossas vidas e até onde ela alcança, Senhor Deus. Faz isso conosco. Alegra nossos corações na esperança que é em Cristo, ó Deus, frente ó Deus, ao juízo que este mundo espera. Senhor, tem misericórdia das nossos familiares, nossos amigos, ó Deus, de pessoas que possam estar equivocadas em sua fé. Ó Deus, talvez olhando para este mundo de um moralismo, ó Deus, insípido, que não traz salvação, ó Deus, de uma bondade intrínseca, Deus, ó Pai, que foi derrubada no Éden. Ó Senhor, só Tu és bom, e só Tu és bondoso, e só Tu és misericordioso, ao ponto de nos dar nova salvação, de nos dar salvação em Cristo. Senhor, muito obrigado por esse dia, conduz o dia do Senhor. Nós oramos assim, em Cristo. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao café, em breve retornamos para o culto.